É isso aí, né, Peixão? Santos 4, Universidade Central 2. Santos já estava classificado, correu alguns riscos com, com o Adonis Frias entregando a paçoca ali já logo no começo do jogo, mas o importante de tudo isso é que conseguiu a classificação. Cuca colocou um time, alguns caras ali para jogar no primeiro tempo, mas depois no segundo tempo colocou os titulares, colocou o Veríssimo, colocou o Neymar, né? E vou dizer uma coisa para você. Precisa colocar o pé na forma. Inclusive na própria coletiva do Cuca, no final da coletiva dele, se você não assistiu, assista, porque eu sempre digo que é bom assistir a coletiva do técnico para saber o que ele pensa, de repente, apesar de ele estar com um semblante meio ali, aquela cara de poucos amigos, de que não gostou muito e coisa e tal, mas é sempre bom você ver a coletiva, você procurar entender o que o técnico tentou fazer e tal. Quando sai pergunta boa, óbvio que tem pergunta que é muito ruim, mas quando sai perguntas relacionadas ao jogo, ele tem que dar uma aula ali, de repente, explicar o que ele pensou e coisa e tal. E eu vou dizer uma coisa para você, o Santos perdeu um caminhão de gols novamente. Um caminhão de gols. Gabigol perdeu muitas oportunidades. Esse jogo poderia ter sido 7, poderia ter sido 8, poderia ter sido 9, porque o time da Venezuela, né, com todo respeito à Universidade Central, é muito ruim. É um time fraquíssimo. Fraquíssimo. O Santos poderia ter goleado. Mas não o fez, ganhou de 4-2, já tinha ganhado de 4-1, talvez até pela questão do resultado entrou sonolento, entrou meio devagar. O Santos conseguiu um empate ali com o gol do Miguelito e assim, o goleiro poderia ter definido aquela bola, porque o chute foi um chute fraquíssimo e mesmo assim ele engoliu. Mostra toda a deficiência do time da Venezuela ali, mas a gente precisa levar em consideração que o Santos jogando com Roleiser, Neymar, Gabigol e Barreal, o time é muito ofensivo. Cria muitas oportunidades. Mas tá faltando aquele cara, né? Aquele cara para definir, para botar a bola para dentro ali, para transformar essas oportunidades criadas em um placar mais amplo, botar aquele medo no adversário. Hoje, né, quarta-feira, tem um jogo, se eu não me engano, de Mirassol e Remo. São dois times que, se vencerem, eles ultrapassarão o Santos na tabela do Campeonato Brasileiro. O Remo vai jogar fora de casa. Vai para São Paulo e provavelmente já vai se segurar ali para o jogo de sábado. O Santos não vai ter a mesma facilidade contra o Remo da maneira como teve com a Universidade Central, que já entrou praticamente desclassificado. Os caras vieram só para viajar, para conhecer a Vila Belmiro, para tirar a camisa do Neymar, bermuda do Neymar, meião do Neymar. Os caras deixou o Neymar pelado na saída, no término do jogo. Contra o Remo a gente não vai ter isso. Contra o Remo, o Santos vai ter que criar as oportunidades de gol e marcá-las. Não pode perder da maneira como perdeu contra a Chapecoense e não pode perder da maneira como perdeu nesse jogo de terça. Essa expressão que eu já usei aqui, inclusive o Cuca utilizou na sua coletiva, botar o pé na forma, tá claro que a gente precisa de alguém que esteja numa melhor fase, né, para colocar a bola para dentro do gol. E não estou falando só do Gabigol ou do Tassiano, ou veja, a gente tem uma dificuldade muito grande na hora que precisa, digamos assim, definir a jogada. Tanto o Gabigol quanto o Tassiano, o próprio Neymar, diversas vezes perdeu a bola dentro da área. Tá faltando calma para essa turma. E veja, são caras experientes. Será que de repente, numa dessa aí,
botar um moleque aí mais jovem ali, que esteja com mais sangue no olho, sabe? Que esteja com um pouco mais, digamos assim, não digo nem tranquilidade, mas que esteja com o pé um pouco mais ajeitado ali, não seria a solução? Será que dentro do Santos ali, dentro do Sub-20, não tem esse cara, não tem esse atacante ali, esse 9 ali para aproveitar essas oportunidades criadas? Porque a gente não pode perder a quantidade de gol, né, que a gente está perdendo. O Santos só está nessa situação que está no Campeonato Brasileiro, não é só porque a defesa toma gol. É porque a gente também não faz. A gente cria muitas oportunidades, e aí é o trabalho do técnico, que tem essa questão da criação, do entrosamento ali, mas na hora de definir a gente não consegue. A gente não consegue. A turma vai descansar hoje, vai fazer aquele regenerativo, aí treinar quinta, treinar sexta, né? E sábado tem um jogo que é decisivo, depois na outra terça também. E assim, se não colocar o pé na forma, se não aproveitar as oportunidades que cria, vai ser complicado. Independente de quem entra em campo, quem que tá melhor no elenco, que tá com mais calma para poder definir. É isso, acho que esse vai ser o maior trabalho do Cuca nesses próximos dias ou daqui para o final do ano, definir quem é o cara que tá mais tranquilo, né? Com mais tá mais sagaz ali na hora de definir. Eu já tenho dito isso há bastante tempo, que a gente precisa de um cara para definir, para botar a bola para dentro. Já trouxeram diversos caras, trouxe Tiquinho, trouxe não sei quem, Gabigol, e assim, e parece que sempre tá faltando esse cara para definir as jogadas. E o Cuca sabe disso. Eu vi na coletiva dele ontem, percebe-se que ele também sabe disso. Mas ele tá com um pouco de medo, tá com um pouco de receio, tá apostando nesses caras que tá aí. Não sei se essa é a melhor alternativa. O importante de tudo, conseguiu o resultado, Vila vazia. No sábado tem o jogo contra o Remo, que vai ser de extrema importância para o Santos, e eu espero que a gente consiga o resultado positivo, para depois, quando for lá no Pará, a gente ir um pouco mais tranquilo, já com a vaga definida, mas não vai ser fácil. O Santos não vai ter essa moleza que teve nesse jogo contra o Universidade Central, contra o Remo. Vai ter que definir muito melhor. Meu nome é Alexandre, sou velho santista. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo, valeu.